Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, queridos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 24 e 25. O texto diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença em nossas vidas, pela tua presença neste lugar, pela tua presença na tua igreja que está online neste momento. Que o teu Espírito Santo, Pai, traga a mim, a nós, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nessa manhã nós vamos falar sobre as parábolas do reino. E eu gostaria que vocês mantivessem a Bíblia aberta nesse texto de Mateus, capítulo 13. Porque nós vamos navegar entre as parábolas e ver Jesus fazendo diversas exposições do mesmo reino, trazendo diversos aspectos do mesmo reino, e nós vamos compreender um pouco deste reino dos céus. Eu sei que os irmãos, é um texto bastante conhecido, e eu sei que os irmãos podem até dar aulas sobre esse texto, porque geralmente quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa pelo livro de Mateus, e muitos irmãos já leram diversas vezes esse trecho, mas eu tenho certeza que é sempre bom lembrar as coisas que Deus traz de ensinamento importante aqui sobre o reino de Deus. Então, nós vamos primeiramente começar lendo aí o versículo 10, e vamos falar um pouco desse contexto que Jesus está vivendo aí. Mateus 13, a partir do versículo 10 diz: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Querido, Jesus está aqui mais ou menos no meio do seu ministério, e ele está passando por uma fase onde começaram a desacreditar em Jesus. Por quê? Porque o que os judeus esperavam era um Messias vitorioso que fosse governar Israel e que fosse derrotar todos os inimigos de Israel. Mas esse Jesus que estava se apresentando não estava de acordo com as expectativas do povo daquela época. Até o próprio João Batista em algum momento chegou a questionar se Jesus ele era realmente o Messias ou não. Então o contexto que Jesus está vivendo
é esse de questionamento do seu ministério. E eu tenho certeza que ali os discípulos também estavam sendo pressionados com esse tipo de pergunta, e na cabeça dos discípulos estava a pergunta: será que ele é mesmo o Messias? Será que ele não é o Messias? Então havia uma pressão ali, e Jesus inicialmente, se vocês observarem, Jesus falava do reino dos céus claramente. No início lá de Mateus, a gente vê o Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala de maneira escancarada do reino dos céus. Mas então, quando ele começa a enfrentar essa oposição, essa rejeição, vamos dizer assim, ele começa a mudar a estratégia e começa a falar por parábolas. Por isso que os discípulos perguntaram: por que você fala por parábolas? E ele responde, que é porque eles têm ouvido, mas eles não estão ouvindo. Eles têm a oportunidade de ver, mas eles não estão vendo. E o coração deles, essa palavra é importante, o coração deles se tornou insensível para a palavra, ou seja, eles não estavam mais dando ouvidos a Jesus. E sobre o reino dos céus é o assunto que mais Jesus pregou naquele tempo de ministério dele. Ele pregava constantemente sobre o reino dos céus. Então esse é o contexto que Jesus estava enfrentando, um contexto de oposição. E aí a gente vai então para Mateus 13, a partir do versículo 1, que diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Vamos entender onde é que Jesus estava. Ele saiu de casa, ele assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que sair da beira-mar e ir para cima de um barco, e o povo todo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas. Então Jesus começou a falar ali por parábolas. Nesse capítulo, irmãos, 13 de Mateus, nós temos 7 parábolas. As duas primeiras parábolas, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, que explicam a respeito do início do crescimento do reino. Você tem a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que falam da expansão do reino de Deus, como ele se expande. Você tem a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, que falam sobre o valor do reino de Deus. E tem a parábola da rede, que fala da consumação final do reino de Deus, ou seja, como todas as coisas irão terminar. E nós vamos começar a falar das parábolas. Eu vou passar de maneira superficial, muito mais para mostrar a relação entre as parábolas e tentar nos dar uma ideia completa do que é o reino dos céus, do que especificamente aprofundar em cada parábola. Por isso que o tema da mensagem nessa manhã é os dois semeadores. Os dois semeadores. Então nós vamos começar pela parábola do joio e do trigo, pois ela traz elementos interessantes que vão nos ajudar a compreender melhor as outras parábolas. Versículo então 24, os irmãos podem ler junto comigo. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. Diga comigo: boa semente. De novo, boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, olha o que estava acontecendo, todos dormiam, veio seu inimigo e semeou, olha outra semente aí, semeou o quê? O joio. Aonde? No meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? E ele responde: um inimigo fez isso, respondeu ele. Então, queridos, naquela época, se você tivesse uma roça, um terreno, e você fosse semear, e o seu vizinho fosse inimigo, ele poderia, e geralmente ele fazia, semear o joio no meio do trigo. Então Jesus estava falando aqui de coisas que estavam relacionadas ao dia a dia daquele povo, que basicamente vivia da agricultura, era um povo que vivia da produção da terra. E
quando Jesus diz que o reino é semelhante a um homem que tem um campo e semeia trigo nesse campo, depois de um tempo, no meio do trigo, começa a aparecer outra planta que é extremamente idêntica. O joio, ele é muito parecido com o trigo, mas se diferencia dele em que momento? Justamente na hora de mostrar o fruto, na hora em que ele é quebrado, na hora que você quebra o joio, que você quebra o trigo, que você ceifa, é que aparece o fruto. Nessa hora que aparece o fruto, é que você distingue o que é joio e o que é trigo, e então é feita a separação. O joio vai para a palha, vai queimar, e o trigo, que dá fruto, vai permanecer. E assim, Jesus, esse texto é tão interessante que eu não preciso nem explicar a parábola, o próprio Jesus explica a parábola. Então vamos lá para a continuação do versículo 28. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Tirar o quê? O joio. Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Olha que interessante, se puxar o joio, vocês podem confundir, ou puxar o trigo, ou puxar junto o trigo e o trigo vir com o joio. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E vamos já partir para a explicação da parábola no versículo 36, que diz o seguinte. Depois eu falo dessas parábolas que estão aí no meio entre a parábola do joio e do trigo e a explicação da parábola. Vamos direto para a explicação e depois eu retorno para essas parábolas. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Ele quem? Jesus, né? Depois que ele contou essa parábola. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem. O campo, que muita gente pensa que é a igreja, não é a igreja, o campo é o mundo. Jesus disse: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, a semente que gera filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, ou seja, a semente é o que é semeado para gerar filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. E ele segue, versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino duas coisas: tudo o que faz tropeçar, que é a semente, e todos os que praticam o mal, ou seja, as pessoas que já foram transformadas pela semente. Eles os lançarão na fornalha ardente, semente e os que praticam o mal, onde haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, queridos, aqui está a explicação da parábola do joio. O campo é o mundo. Então nós vamos conviver com pessoas que falam ou semeiam joio, ou foram semeadas em seus corações com joio, e pelo fato de serem semeadas em seu coração com joio, elas transmitem joio. E o que é interessante, meus irmãos, nessa geração que estamos vivendo, exatamente nesses últimos anos, eu diria 3 últimos anos, é que tem muito joio sendo semeado. Muito joio entrando na nossa mente. Muito joio. Eu tenho ouvido, irmãos, pessoas dizerem absurdos, irmãos em Cristo, só porque têm pensamentos diferentes,
pensam diferentes em algum aspecto, eles apontam um para o outro e dizem assim: esse Jesus que você vive não é o Jesus que eu vivo. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo isso não? Eles chegam a dizer: porque você pensa assim, o seu Deus é diferente do meu Deus. Às vezes pessoas de dentro da mesma igreja, dentro da mesma família, as pessoas, por pensarem diferente, estão dizendo assim: esse daí, essa forma de você olhar a vida, não tem nada a ver com o Jesus que eu conheço. Irmãos, Jesus é claro aqui. Não dá para dizer quem é joio e quem é trigo. Você não pode achar porque o outro pensa diferente de você, que ele é joio. Será que você não está sendo o joio? Ou será que eu não estou sendo o joio? Porque de tanto joio, a gente termina se enchendo de joio. Porque tem muito joio. A gente chega, fica enjoado, né? Enjoiado de tanto joio. E não quer nem mais olhar para as notícias ou para as coisas que estão acontecendo, porque a gente está enjoiado. É muito joio. Como é que você distingue o joio do trigo? É extremamente complicado, irmãos, não dá. Tanto que os trabalhadores tentaram separar o joio do trigo, mas o Senhor do campo disse: não, deixe os dois crescerem juntos. Por quê? Porque não dá para distinguir o que é joio e o que é trigo. E às vezes a gente pensa logo de primeira que a gente é o trigo, mas na verdade nós podemos estar sendo o joio. Irmãos, se a gente não demonstra nas nossas relações humildade, amor, respeito, vontade de ver o outro na presença de Deus, se a nossa vida não semeia, não alimenta o outro, provavelmente nós estamos sendo joio. Não é porque a gente veio na igreja, levantou a mão e aceitou Jesus, não. É o fruto. O trigo dá fruto. Qual é o fruto que eu e você temos dado diante de tanta semeadura de joio que está acontecendo nesses dias? Porque, irmãos, o que o inimigo quer, que é o segundo semeador, né? Porque a parábola do semeador a gente vai falar já já. Mas o segundo semeador é o inimigo. O primeiro semeador semeou, né? Ou seja, aqui essa parábola do joio, ela traz dois aspectos interessantes. O primeiro é que o filho do homem, o Deus, semeou primeiro, né? Se você olhar para o aspecto da criação, primeiro o homem recebeu a semente limpa, depois veio o inimigo e semeou o joio. Não foi isso? Foi. Aí Adão e Eva pecou. Aí às vezes até a gente pergunta: se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não estava trabalhando assim. O inimigo continuaria semeando o joio, até encontrar uma terra boa. E ele encontraria assim terra boa, e o joio iria frutificar. Por quê, irmãos? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês estão aqui, ou se vocês ouviram a palavra, se converteram, se arrependeram, é porque o coração de vocês é terra boa. Qual é a terra boa? A terra boa é aquela que recebe a semente e faz com que ela frutifique. É a terra que o inimigo mais gosta. Porque a semente que ele jogar no coração da terra boa, ela vai frutificar também. Porque na mesma intensidade que você se virou contra o mundo e se virou para Deus, como a terra do seu coração é boa, você pode na mesma intensidade se virar contra Deus e se direcionar ao mundo. Misericórdia. Mas é verdade. Por quê? Porque o nosso coração é terra boa. E nos últimos tempos nós temos vendo mentiras camufladas de verdades, e verdades sendo tidas como mentiras. O que é joio e o que é trigo? O que é que a gente está deixando encher o nosso coração? Se a sua vida não alimenta a vida do outro, você provavelmente está sendo joio. Se você não está demonstrando amor, você está se separando de pessoas, provavelmente você está agindo como joio. Porque é o nosso coração que está aí. O joio, meus irmãos, está presente em todos os lugares. O trigo, ele traz o alimento que é essencial à vida. O joio não produz nada, o joio é zero. O joio é reclamação.
O ideal era que tudo fosse trigo, né? Sem joio, mas não. Tem o joio, e o joio que está no mundo não é na igreja só, está na igreja, está na família, está no trabalho, está em todo lugar. O joio que está no mundo está em toda parte. Ele vai conviver com a gente até o dia da colheita. E na verdade, você não tem nem como saber se o outro está sendo joio. Porque a gente tem uma tendência de olhar para essa parábola e olhar para o outro e dizer, eu não sou joio, ele é joio. Mas na verdade, nessa manhã eu quero convidar você a olhar para você e perguntar para você mesmo, será que eu não estou sendo joio? Será que eu não estou sendo joio? Deixando a minha terra se contaminar com o grande volume de joio da nossa sociedade? Então, o joio, meus irmãos, algumas características do joio, ele está preocupado com a reputação dele, ele é o politicamente correto, ele quer agradar todo mundo, ele paga os melhores advogados para poder não ter a reputação dele manchada, ele esconde a verdade, ele quer parecer e não ser. Essa é a característica principal do joio, é o orgulho que está ali, infiltrado nele, está preso, prende ele. Ele só quer parecer. Em geral, ele é moralista, ele é legalista, ele é meticuloso malignamente na busca de defeito, de erros, ele procura defeito nos outros o tempo todo. Ele não traz nada para dentro dele, nada disso do que ele prega. O que interessa é o que os outros pensam dele. Então ele quer ser o politicamente correto, o bem visto, etc. E aqui, irmãos, é importante a gente perceber isso, porque nós temos criado uma grande separação, por causa dessas ideologias que estão aí fora, uma grande separação entre nós que somos cristãos. E muitas vezes nós estamos condenando quem pensa de um jeito, achando que aquele é joio, e não é, ou não tem como saber, melhor dizendo, né? Não tem como saber. E estamos condenando o outro extremo, dizendo que aquele ali sim que é o joio, e a gente não tem como saber. Porque Deus, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. E só Deus sabe quem é joio e quem não é. Então o que a gente precisa fazer é amar. Ao invés de pegar essa semente de joio que está separando a gente, não, vamos pegar a semente da palavra. Amar os outros, perdoar os outros, amar os nossos inimigos, ter humildade, servir ao próximo, dar a nossa vida pelo nosso irmão. É isso que a palavra prega. A palavra, em 1 João 3,16 diz, né? Nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é o Evangelho, irmãos. Então a boa semente é a palavra. E o que a gente tem que fazer é o que está na palavra. Mas o joio está enchendo o coração da igreja. E o joio e a igreja, parte da igreja, está virando joio. Independente de que lado da ideologia que está se discutindo aí fora, você pode estar virando joio, não importa o lado que você está. Porque mais importante é saber se você está alimentando a vida das pessoas com amor ou não. Se você não está, independente do lado que você esteja, você está se transformando em joio. Porque assim como podemos nos converter e receber a boa semente do trigo e nos transformar em trigo, nós também podemos receber a má semente do semeador inimigo e nos transformar em joio. Porque a gente vai ver na parábola do semeador que a terra boa é o nosso coração. Vamos ver. A parábola do semeador, versículo 3. Vocês estão aí com a Bíblia aberta, né? Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo... Só fazer uma pausa aqui, irmãos.
Eu sei que Jesus vai explicar no versículo 18 essa parábola, mas eu queria que a gente olhasse para esse primeiro trecho à luz do que a gente já viu na parábola do joio e do trigo. Então lhes falou muitas coisas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, se temos 2 semeadores na parábola do joio, essa semeadura aqui pode acontecer também no mundo da mesma forma. A parábola, o semeador maligno pode semear a semente dele no campo, né? Aqui está falando de semente. E algumas podem cair à beira do caminho e o passarinho ir lá e pegar. Algumas podem encontrar terreno pedregoso para o joio. Só que o joio, irmãos, tem uma diferença assim interessante, que o joio ele é tipo mato. O mato cresce, né, espalha rápido. Então o joio é aquela coisa que quando cai, uau, é impressionante como se multiplica. Então outra parte pode cair em espinhos e sufocar as plantas, e agora o joio pode cair em boa terra e dar boa colheita de joio, né? A 100, a 60, a 30 por 1. É muito joio. Então o que o maligno quer, o que o inimigo quer, é encontrar boa terra. E se o seu coração é boa terra para receber o evangelho, o seu coração é boa terra para receber qualquer coisa. Por quê? Porque a boa terra é aquele coração que é ensinável, que ouve, que reflete, que se arrepende. E se você ouve muito joio, aí fora diz que quando uma mentira ela é muito dita, ela termina virando verdade. Então se você ficar ouvindo muito joio na sua cabeça, você vai terminar transformando o joio em verdade. E aí você vai transformar a verdade em quê? E tem que prestar atenção no que está acontecendo. Sabe por quê, irmão? Estamos nos últimos tempos. A colheita está para chegar já. Jesus está às portas. E a gente precisa se preparar para dar o fruto correto. E talvez a gente não esteja tendo a visão espiritual do que está acontecendo com nossas vidas. Será que não estamos virando joio? Jesus então explica. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração, que é o passarinho que vai lá e tira. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, ainda tem um maligno. O maligno não só semeia, ele não só semeia o joio, mas ele também, se ele encontrar um vacilão, porque o terreno da estrada, né, se você for olhar numa roça, mentalize aí uma roça, você tem o terreno à beira da estrada, que é aquele geralmente barro seco mais duro, depois a terra vai entrando, né, num terreno, você tem terreno, um lugar que tem espinho, tem um lugar que tem pedra, mas tem um lugar que tem terra boa, né? O maligno está ligado. O que é que ele faz? O maligno vem, o inimigo, ou seja, aquele vizinho que está por ali passando perto da sua produção, vai e recolhe as sementes e tira, e essa semente não brota no seu coração. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Não tem gente que é assim, gente, ouviu a palavra, eita, primeiro amor, não sei o quê, alegria, e depois, olha o que o texto diz: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, surgiu aí Covid, desemprego, problema,
quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, porque o que estão fazendo hoje nos cristãos, é dando pancada em cima de pancada, joio em cima de joio na cabeça do cristão. Até os não crentes estão dizendo, olha, esse Jesus, olha que audácia, irmãos. Dizer que esse Jesus que os cristãos conhecem, não se identifica com o Jesus que eles conhecem, questionando o seu Jesus. Como se eles conhecessem Jesus. Então, quando surge alguma tribulação ou perseguição, o texto continua no versículo 21, né? Por causa da palavra, logo a abandona. Ah, não. O pessoal está falando demais, é mesmo, recebe logo o joio lá, o joio cresce, o trigo morre, e aí pronto, e aí segue. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas, não, peraí, primeiro eu tenho que trabalhar. O que é que Jesus diz? Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Não tenho tempo para Deus, não, eu não tenho tempo para o ministério, não, eu não tenho tempo para frutificar, não, eu não tenho tempo para ser trigo, eu não tenho tempo para dar fruto no reino, não tenho tempo, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar na minha casa uma lâmpada que ilumina de um jeito que ninguém nunca viu, eu tenho que botar uma câmera 360, eu tenho que fazer na minha casa uma decoração. E corre atrás do dinheiro. Então, a pessoa recebe a palavra, mas tem outras prioridades. E finalmente, o que foi semeado em boa terra. Ah, esse sim, boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Este é o coração, semeado em boa terra. Né? A semente que fala aqui na parábola está falando da semente que é a palavra. Então essa palavra, quando é semeada em boa terra, ouve a palavra, entende, dá colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus aqui estava querendo motivar os discípulos a não se afastarem da palavra. E aqui também, se o joio for semeado em boa terra, e é isso que o inimigo está encontrando no meio da igreja. O inimigo está semeando em boa terra. Tem muito crente que está virando joio. Tem muito crente que está virando joio. Está esquecendo do que tem que viver para viver outras coisas que não é a palavra. Que não é o amor ao próximo. Que não é o perdão. Que não é a humildade, está vivendo o quê? O egoísmo, está vivendo o orgulho, está vivendo o afastamento das pessoas. É muito joio, muito joio. Então a gente precisa acordar. E aí Jesus conta duas parábolas. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. O que é que essas parábolas falam? Essas parábolas falam da expansão do reino. Versículo 31 diz o seguinte, que agora eu estou voltando para aquela parábola que está lá entre o final a parábola do joio, vem essas duas parábolas e depois vem a explicação do joio. Agora eu estou voltando para elas. Diz o seguinte, 31, e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, olha só, pequena. Quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu fazem seus ninhos e seus ramos. Olha só, irmãos, o grão de mostarda tão desprezível, como a sociedade despreza a palavra, como Jesus estava sendo desprezado naquele contexto. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus, ele é a palavra. E ali ele estava dizendo, eu sou tão pequeno,
O grão de mostarda é tão pequeno, eu sou tão como um grão de mostarda que estão me desprezando. Mas se vocês deixarem a minha palavra entrar no meu coração, essa palavra não vai ficar do tamanho do joio que fica desse tamanho, não. Essa palavra vai multiplicar. Vai lá para cima, vai ser gigante, vai ter passarinho colocando ninho, fazendo ninho em você. Por quê? Porque você frutifica, porque você é bênção. Então essa é a expansão. E ele ainda conta outra parábola, que é a parábola do fermento. E aqui, irmãos, interessante esse uso do fermento que Jesus faz, né? Ele diz, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Ou seja, Jesus usa o exemplo do fermento, que é de aumentar a massa, para mostrar o quanto o reino de Deus, ele aumenta colocando apenas um pouco de fermento, ou seja, tão pequenininho o fermento, quão grande impacto ele causa. Tão pequenininha é a semente, é a palavra, quão grande impacto essa palavra causa. Causa na sua vida e principalmente na vida de outros. Se você quer saber se você está sendo trigo, você tem que estar alimentando a vida de outros. Se você não alimenta a vida de outros, você não é trigo. Então a sua vida, ou ela alimenta a vida dos outros, ou você não está sendo trigo. Trigo não é. É joio. Quem pode dizer o que é joio e o que é trigo? Nem você mesmo conhece seu coração. Então você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você está vivendo. Só que fermento, irmãos, na Bíblia, geralmente tem um sentido ruim, né? Fermento tem um sentido ruim, mas Jesus não está usando aqui fermento no significado ruim. Está mostrando apenas, assim como o fermento tem poder para poder ampliar a massa, assim também o reino dos céus é. Se você deixar o reino de Deus entrar no seu coração, que é a palavra, ele vai multiplicar a 100, da colheita 100, a 60 e a 30 por 1. Então, e o texto continua, versículo 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta, abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E você vê que a parábola do joio começa lá na criação mesmo, né? Ou seja, Deus veio, semeou, o maligno veio e trouxe o joio e semeou, e o joio está sendo semeado, e nesses últimos dias, esses 3 anos, é joio, numa velocidade que se a igreja não ficar atenta, vai receber joio como se fosse trigo. E vai viver joio pensando que está vivendo trigo. Porque não lê mais a palavra, só quer saber das notícias. E quero te dar uma notícia muito importante, e essa aqui não é fake news. A grande parte das notícias que estão aí fora são fake news, para um lado ou para o outro. Porque todas as notícias têm interesses por trás. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, claro, contra fatos não há argumentos, contra provas não há argumentos. Você tem prova, não tem o que falar. Agora fica dizendo suspeita, tudo que aparece assim de notícia, suspeita de não sei o quê, o pessoal propaga, não tem nada. Quando vai investigar não tem nada, mas é suspeita. Tudo que aparece a palavra suspeita, nem leia. Eu, na verdade, não estou nem mais assistindo televisão. Já tem muito tempo. Um dia minha esposa perguntou para mim, rapaz, eu nem lembrava que existia uma tal TV aí, que eu nunca mais assisti, nem me lembrava que existia. Foi meu filho trocando o canal da TV que eu vi que ela ainda estava ali. Poderia eu ter tirado, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está deixando alimentar a nossa cabeça. A gente quer estar no top das notícias, no top do joio. No top do joio, eu sei tudo o que está acontecendo. Ninguém vai conseguir argumentar contra os meus argumentos.
Eu sou o top, eu conheço o joio inteiro. Seu coração está se enchendo de quê? Você está se transformando em quê? Está parecendo com Jesus? Com isso tudo? Você está ficando mais parecido com Jesus com isso tudo? Porque o objetivo de Deus para mim e para você é que a gente se assemelhe a Jesus. Este é o verdadeiro fruto. Parecer com Jesus. Romanos 8, 29 diz o que? Não está aí não, viu? Eu estou dizendo o texto da cabeça mesmo. Porque o que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus o primeiro e você o segundo, parecido com ele. Esse é o fruto, esse é o trigo. Será que o que você está lendo, vivendo, está fazendo com que você fique mais parecido com Jesus? E aqui, irmãos, nós vamos para as parábolas do tesouro e da pérola preciosa. Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro. Fale, tesouro. Tesouro. Escondido num campo. Ele está aí nas notícias? Hã? Não, está onde? Escondido no campo. É esse tesouro que a gente tem que procurar. E olha o que acontece. Certo homem, tendo encontrado, achei o tesouro, achei. O que é que ele fez? Ele escondeu de novo. Não, peraí. Esse tesouro tem que ser meu. Ele escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo onde estava o tesouro. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, irmãos. Pérola preciosa fica onde, irmãos? Dentro das ostras. Milhares de ostras. Para você achar uma pérola preciosa, é como se achar uma agulha no palheiro, a não ser que você tenha um criadouro, né, etc. Mas vá achar no mar uma pérola preciosa dentro de uma ostra. Ele, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que é que significa isso, irmãos? Significa que não tem coisa mais importante na sua vida do que o reino de Deus, do que parecer com Jesus, do que frutificar, do que ser trigo. Não tem seus bens, não tem nada. O que aconteceu aqui é o seguinte: eles venderam tudo. Eles deram tudo que tinha. Por quê? Porque isso aqui é o que tem grande valor. Tudo que está aí vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Tudo passa. Pessoas ficam ricas, ficam pobres. Uma hora tem, uma hora não tem. Que importa? Isso não tem valor. Às vezes a pessoa, eu mesmo sou um exemplo disso. Minha esposa briga comigo que eu uso, vocês devem até anotar, a minha camisa já deve andar pela igreja aqui, eu tenho várias camisas, mas eu tenho algumas que eu amo de usar. Por mim, eu repetia todo domingo aquela mesma camisa. Eu não estou nem aí para isso, gente. Um pouco preocupado. Porque, irmãos, não é o que eu visto, não é o que eu tenho. Isso aqui, Pastor Elis também disse que de vez em quando puxa a orelha de Pastor Bira lá e diz: Pastor Bira, você não repita a camisa não, viu? Pastor Bira também é descolado. Se ele pudesse, ele vinha. Eu acho que todos os pastores devem ser, acho que todos os cristãos devem ser assim, descolado dessas coisas, né? Mas é bom, gente. Cíntia, meu amor, um beijo para você aí. Você está certa, quem tem que mudar sou eu mesmo. Então, o reino de Deus é o que tem de mais precioso. E aí vem a parábola da rede, versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma grande rede. Agora chegou o final. Os peixes já estão lá. O joio já está lá. O trigo já está lá. O peixe bom já está lá. O peixe ruim já está lá.
Então o reino dos céus é ainda como uma grande rede, que é lançada ao mar, e apanha toda sorte de peixe. Vem cá todo mundo. Quando a rede está cheia, os pescadores aí puxam para praia. Quem já viu o pessoal arrastando rede sabe como é, né? Puxa, é muita gente arrastando rede. Um negócio lindo de se ver. Não sei se as crianças hoje veem, mas na minha infância, como eu ia muito para a ilha, eu via muito arrastão de rede. Eu não sei nem se tem na ilha ainda essa jogada de rede que tinha antigamente. A rede está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então, eles se assentam, juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles, ou seja, os perversos, né, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, serão queimados no inferno que não foi feito para o homem, mas como o homem engole muito joio, se transforma em joio, fica perverso e aí ele vai realmente ser queimado. Então, irmãos, essa parábola da rede, ela explica exatamente isso. A colheita, a ceifa. Qual é o fruto que eu e você temos dado? Temos sido joio ou temos sido trigo? Versículo 51. Então perguntou Jesus, aí já o final já do capítulo. Vocês entenderam todas essas coisas? Jesus perguntou, sim. Responderam eles. Ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar estas parábolas, o que é que Jesus fez? Ele saiu dali. Aí olha que interessante, olha o que acontece no versículo 54. Chegando à sua cidade, Jesus é o que, gente? O Logos, a palavra, ele chega, ele é o grão de mostarda. Ele chegando na sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados. Agora aqui, admirados não é maravilhados. Entenda essa palavra aqui. Admirados não é maravilhados. Ficaram admirados, porque de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha, começa a indagar Jesus aí, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Irmãos, chamaram Jesus, não foi nem de carpinteiro. Que carpinteiro naquela época era uma profissão bem desprezível. Mas Jesus não era o carpinteiro, ele era o filho do carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, obteve todas essas coisas? Ou seja, onde é que ele aprendeu isso? Essa mostardazinha aí. E ficavam escandalizados por causa dele, ou seja, se chocavam. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E o que foi que Jesus fez? Vocês não querem ouvir a palavra, não? Vocês não estão afim? Tudo bem. Ele não realizou milagres ali, muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Jesus fez o quê? Foi embora. Você não quer não? Tá bom. Irmãos, nos dias de hoje, a palavra de Deus está constantemente sendo desprezada. E nós estamos caindo nesta cilada e estamos começando a condenar irmãos cristãos como se eles fossem joio. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Quem é joio e quem é trigo
não depende de bandeira de igreja, não depende de bandeira política, não depende de qualquer bandeira. Depende de ter suas ideologias, seus pensamentos, a sua vida alinhada com a palavra de Deus. Alinhada. Se tem ideologia que você segue e não está alinhada com a palavra de Deus, é joio. É joio. O que está desalinhado com a palavra de Deus, você está engolindo joio. Joio. E o que precisamos refletir é: Senhor, sonda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. E eu faço, irmão, sinceramente, essa oração começando de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque será que eu não estou sendo joio? Ou não estou deixando de frutificar? Porque eu estou agora deixando o ódio habitar no meu coração. Eu fico com raiva, eu fico com ódio. É esse tipo de sentimento que Deus quer. Esse sentimento no nosso coração é sentimento de trigo ou é sentimento de joio? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, você que está aqui, você em casa. E reflita em seu coração. Que tipo de semente? Qual é o tipo da semente que estamos deixando ser semeada na nossa boa terra? Que tipo de semente nós estamos buscando dar fruto através dela? O fruto só é possível através de uma única semente, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Ele é o Logos do Senhor, Ele é o Verbo, Ele é Deus, nos amando, nos perdoando. Como filhos, muitas vezes pródigos do Senhor, Ele nos recebe de braços abertos. Basta nos arrependermos.